correspondente da mímica facial e a musculatura correspondente mastigatória, dos músculos da mastigação. Por isso, nós daremos início, start, pela estrutura que vimos na aula passada. Peço silêncio, gentilmente. O que nós temos aqui? Uma cabeça, um crânio, dividido em duas porções que vocês bem recobram da segunda-feira. O víscerocrânio é a parte inferior, onde as vísceras por aqui são protegidas, como os olhos, como por exemplo o feixe vasculonervoso, vascularização e inervação. Muita vascularização e muita inervação, diga-se de passagem. Nós veremos essa vascularização e inervação? Se tudo der certo, sim. Tá? Então aqui eu tenho em minha mão esquerda, eu tenho o víscerocrânio e na direita eu tenho o neurocrânio. Estruturas das quais eu havia comentado: osso frontal, ossos parietais, o osso occipital. Para o osso frontal, nós tínhamos alguns acidentes que foram mencionados. Para o osso frontal, nós tínhamos a região de glabela, que era a elevação óssea mais anteriorizada. Nós tínhamos também estruturas de formação posterior para juncionamento entre o osso frontal e os parietais, que eram suturas serráteis ou serrilhadas, formando uma articulação funcional do tipo fibrosa e anatômica do tipo serrátil ou serrilhada. Além disso, o osso frontal confeccionava parte, silêncio, parte do bordo superior aqui da órbita. Essa é uma questão muito importante, não só para a prova como para a vida. Eu não sei quem vai para a cirurgia bucomaxilofacial, pós-traumas cranianos, ou quem vai reabilitar um paciente de uma paralisia facial, que ambos os profissionais podem, através de recursos como a toxina botulínica já mencionada. Então nós precisamos entender que a formação aqui da órbita, ela é feita através de inúmeros ossos, e um deles é o osso frontal. Então o osso frontal, por exemplo, ele forma o bordo ou o rebordo superior da órbita aqui ocular. Essas estruturas mencionadas fazem todas parte de quem? Integrante da confecção do osso frontal. Além disso, temos forames aqui, forames acima da órbita. Se são forames, são furos. Se são furos acima da órbita, são forames supraorbitários. Então eu passo a ter o osso frontal com uma área avantajada, elevada, um bump ósseo aqui na frente, que passa a ser a minha região de glabela. O osso frontal também forma a área mais superior dessa região, que é a órbita do globo ocular, da qual o globo ocular se encaixa. E acima da órbita eu tenho o forame, que é o forame supraorbitário, onde passa o nervo supraorbitário, e também a artéria, chamada de artéria supratroclear, onde há uma anastomose nessa área. Ok? Pessoal, professor, você vai rever todos esses conceitos? Não sei se vai dar tempo, então eu espero que vocês gravem, filmem, fotografem, façam o que quiserem, porque o conteúdo é muito extenso. O osso frontal, então, mais uma vez, se projeta anteriormente e protege os globos frontais. A massa encefálica que aqui dentro está sendo protegida, que foi simulada inclusive na aula passada, onde eu encaixei a massa encefálica aqui dentro. Ok? O osso frontal então traz consigo basicamente essas estruturas aqui. Depois nós vimos os ossos parietais, ossos que se dispõem lado a lado, formando duas paredes protetivas. Parietal vem do latim parietum, significa parede de proteção. Esses ossos são classificados como ossos planos, ossos achatados. Ambos os ossos parietais não possuem acidente gritante, ou uma projeção óssea, ou um afundamento, ou que seja um forame, como no caso do frontal. Os ossos parietais são completamente lisos e fornecem uma proteção encefálica de certa feita, que não há apófise óssea ou qualquer outro tipo de acidente ósseo. O que há entre eles é mais também uma sutura-juntura, assim como o frontal possuía. No osso frontal, entre ele e os demais parietais, eu tinha uma sutura coronal, porque esta passava no plano coronal. Por conseguinte, entre os ossos parietais, essa sutura, já que passa no plano sagital, é chamada de sutura sagital. Serrátil, serrilhada, mas num plano sagital. Lembrando então, se frontal temos com os acidentes que foram concebidos, e parietais também, nós temos um osso que fica na região da nuca, um osso numa posição mais nucal. Esse osso é o osso occipital, com C mudo. Vocês possuem aí a nomenclatura no roteiro.
O osso occipital já tem uma qualidade estrutural diferente, ele já fornece superfícies e relevos diferentes dos quais a gente viu até agora. O osso occipital, por exemplo, tem uma enorme projeção nessa região da nuca, uma enorme projeção nucal, chamada de protuberância occipital externa ou inion. Há um pequeno apelido para essa área, o inion, I-N-I-O-N, inion. Haja visto então que toda projeção óssea é um ponto de fixação muscular. É claro que essa projeção também é um ponto de fixação muscular. Vocês têm uma ideia, aqui se origina o trapézio. Esse trapézio, a musculatura do trapézio descendente, que aliás nós não temos apenas um trapézio, mas 3 temos: trapézio descendente, trapézio fibras médias e trapézio ascendente. Professor, eu deverei saber identificar o trapézio? Claro. E a origem, a inserção e a ação do trapézio? Claro. O trapézio tem origem, por exemplo, na protuberância occipital externa, linha nucal, ligamento nucal, processo final C7, e ele desce lateralmente para o ombro, na margem lateral da superfície superior do acrônio. O trapézio faz uma elevação unilateral e uma extensão bilateral dessa região. Tá? Então veja, nós analisaremos os ossos, os músculos e, claro, de onde o músculo sai, para onde ele chega e, evidentemente, o que ele faz. Além disso, as inervações correspondentes. Para que tenham uma ideia, o trapézio é inervado também pelo mesmo nervo que inervava o esternocleidomastoide na aula passada, o 11º par de nervos cranianos, que é o nervo acessório. Tá? Então vejam só, continuando com a ossatura que interessa para o momento, sem passar a carroça na frente dos bois, nós temos o occipital. E o occipital tem a primeira estrutura, que é a origem do trapézio, okay? Que é a protuberância occipital externa, ou inion. Além disso, essa protuberância ela vai se avantajando para as lateralidades desse osso. Vou pegar um melhor aqui que tem, e aí dá para ver que há um rebordo ósseo aqui, uma área elevada, chamada do que? De linha nucal, a linha da nuca, uma linha nucal, e já que essa está acima, é uma linha nucal superior. Essa que se encontra abaixo, a protuberância, é uma linha nucal inferior, ok? Então o osso occipital tem quantas estruturas por enquanto? Tem a protuberância occipital externa, tem a linha nucal superior, possui a linha nucal o quê? Inferior. Além disso, se olharem na base do crânio, esse orifício gigantesco, que aliás é o orifício ósseo que transpassa o osso, o maior dos orifícios que temos no corpo humano. Esse orifício é um forame. Todo orifício que atravessa e transpassa uma ossatura é nomenclaturado como forame. E esse forame, por ser enorme, ele é chamado de forame magno. Então eu tenho um forame muito grande e por aqui desce o tronco encefálico. A parte bulbar, que nós chamamos também de medula oblonga, que dará origem à medula espinal. Então por aqui passa a medula, o início da nossa medula espinal. Esse forame é chamado de forame magno. Natural que o osso occipital também traz consigo outros forames, mas eu vou dar uma aula só de forame de base de crânio, porque se eu parar para falar de forame de base de crânio agora, nós sairemos daqui 4h30 da manhã. Então demora muito. Sim, porque aí eu teria que falar dos forames e quais vasos sanguíneos por ali passam, qual a origem de cada um desses vasos e qual a inervação que passa por cada forame. Não é? Vai imaginar que apenas o forame redondo, o forame oval, o forame mentoniano, coisas que tais. Temos muitos forames aqui. Forame do hipoglosso, forame lacerado, forame e assim por diante. Então, nós temos que entender o básico por enquanto. Então, além dessas estruturas, o occipital também tem o quê? 2 elevações, lado a lado do forame magno. 2 áreas arredondadas que aqui se articulam com a primeira vértebra cervical. Vamos tentar ver a primeira vértebra cervical. Se a gente tem, temos aqui um atlas. O atlas é a primeira vértebra cervical. É o que nós conhecemos como C1. Por que C? C é um prefixo para cervical, T torácica, L lombar e assim por diante. Então, sendo que eu tenho aqui os côndilos occipitais, estruturas que são convexas, arredondadas e que se articulam, obviamente, com uma superfície côncava, uma estrutura facetária da primeira vértebra. Então, por isso, eu tenho um encaixe côncavo-convexo
Olha que maravilha. Se a primeira articulação da cervical superior é uma articulação atlanto-occipital, ok? Porque esse osso aqui, C1, é chamado de atlas. Professor, cada vértebra das 33 que temos tem um nome? Não, apenas as duas primeiras, C1 e C2. C1 é o atlas e C2 é o axis. E por que é chamado de atlas? Atlas, obviamente, porque vem da figura mitológica que carregava o mundo nas costas. Então, evidentemente, esse osso faz as vezes dessa figura mitológica e carrega, nós consideramos como o nosso mundo aqui, não é? Cada ser em si carrega um universo, Pedro, não é assim? Segundo Raul Seixas. Então, nós temos o que aqui? Nós temos uma superfície convexa e uma côncava dessa natureza, tá? Que é o meu atlas. E a segunda vértebra com X sendo é o meu axis. Muito bem, só que a vértebra não interessa por enquanto, o que nos interessa são as estruturas ainda de neuro e viscerocrânio. Pessoal, compreendido o frontal? Creio que sim, creio que não há dúvida. Osso frontal, ok? Com a glabela, a área elevada aqui, que no sexo masculino, craniometricamente é maior, ok? Essa robustez se dá pela musculatura masculina frontal também ser mais forte. E obviamente fixada ali gera mais força, torque e tracional, e o osso se molda, recorda? Os efeitos piezoelétricos fazem com que haja uma maior deposição de massa óssea. Então é claro que um crânio masculino é diferente de um crânio feminino, não é? Aumentos da região de glabela, aumento do processo mastoide. De maneira masculina, os processos mastoides eles são verticalizados e paralelos entre si. Os processos mastoides femininos são aqui convergentes, além de outras estruturas que faz com que nós tenhamos uma diferença, né? Como por exemplo a região do arco zigomático no sexo masculino é mais larga, no sexo feminino mais estreita, inclusive aqui o raio do forame magno no sexo masculino é maior e no sexo feminino é menor. Pessoal, frontal, creio que ok, não é? Todo o frontal, a glabela, a sutura serrátil-serrilhada coronal, perfeito. E os forâneos aqui supraorbitais. Vocês se perceberam, vocês têm ossos na bancada e depois vocês irão analisar estrutura por estrutura que vocês estão filmando eu falar, ok? Então eu tenho o quê? Aqui forâneos supraorbitais, porque ficam acima de quem? Da órbita. Aqui é a órbita. Silêncio. Aqui é a cavidade orbital. Silêncio. Aqui é a cavidade orbital. Então eu preciso de quem aqui? De forâneos para que eu tenha a passagem de uma inervação correspondente. Ah, eu preciso saber? Ah, você precisa saber. Eu de qual curso? Dos dois vai precisar saber. Os dois trabalharão com a anatomia da região da face, seja funcionalmente ou dentro da estética e cosmetologia. Ok? Bom, além do frontal, os parietais, como nós já vimos, e o occipital está trazendo mais aí elementos de acidentes anatômicos, como a protuberância occipital externa, a linha nucal superior, a linha nucal inferior, o forame magno e aqui os côndilos occipitais que se articulam com qual primeira vértebra? O atlas. Então veja, essas são as principais estruturas desses ossos. E depois que vimos todos esses ossos, aqui que estão colorimetricamente divididos em verde, marrom e vermelho, nós começamos a falar na aula passada também desse osso amarelo aqui, concorda? Ossos laterais, a região de fonte, não, fonte está na praça jogando água, aqui é a região da têmpora, então eu tenho o osso que? Um osso temporal. Esse osso temporal, ele é dividido em duas principais porções, uma porção que de fora vocês observam, ok? Essa porção que de fora vocês observam, que é uma lâmina fina. Aliás, de toda a abóboda craniana, essa é a porção mais fina da ossatura craniana, é o osso frontal. Essa área é chamada de porção escamosa do osso, temporal, não é? Então essa porção escamosa do temporal é assim chamada porque esse osso, durante o desenvolvimento, ele se desenvolve recobrindo o parietal. Se vocês pegarem aí o crânio que possuem, vocês notarão que há uma formação de uma escama aqui, ó. Há uma diferença de planificação, um relevo. O osso temporal ele vai se avantajar por sobre o osso parietal, ok? Percebam aqui, estão vendo? Ó? Há uma diferença, ó, tá? Um encavalamento, coloquialmente falando. Digamos que o temporal ele cresce
não é? Subindo acima de quem? Ou por sobre o osso parietal. Por isso forma uma escama, e essa porção do temporal é chamada de porção escamosa. Ok? Além disso, comentado foi na aula passada essa projeção óssea do temporal bem grande aqui atrás, ó, mais posterolateral, atrás aqui do pavilhão auditivo, né? Essa porção é o processo mastoide. Professor, por que mastoide? Porque o sufixo oide, não é? E vocês verão ao longo de muitas peças, oide significa formato de, e masto significa mama, então é um formato de mama, processo mastoide. Essa estrutura é importante porque condiciona a origem desse músculo que nós vimos na aula passada, que era o esternocleidomastoide. Ok? É um ponto de fixação importante para o esternocleidomastoide. Quem é esse? O processo mastoide. De qual osso? Do osso temporal. Professor, eu vejo aqui que há um processo pontiagudo também. Ele é mais medializado ao processo mastoide, veja só. É mais medializado, em alguns crânios ele está arrebentado, em outros a gente tem a preservação. Esse processo é chamado de processo estiloide. Oide, formato de, estilo. Estilo vem do latim o que? Lança. A lança do guerreiro, aquela ponte aguda. Então esse processo é em formato de lança, etimologicamente chamado de processo estiloide, ok? Então é um processo pontiagudo, medial ao processo mastoide, ou seja, né, próximo ao córtex sagital mediano em relação ao mastoide, que é o processo estiloide, ok? Tudo bem, há uma dança que alguns fazem de salto chamada de estileto, obviamente por conta do salto, né? E esse salto é pontiagudo. Então veja, estilo significa lança, processo mastoide, processo estiloide. Professor, então deixa-me ver se eu entendi. Os processos ósseos, eles servem para origens musculares. Então aqui eu tenho origem de músculo? Sim, nós temos 3 músculos que se originam aqui, não é? 3 músculos estiloides: o estiloglosso, o estilofaríngeo, não é? E o estiloioide. É para saber agora? Não. Estiloglosso, estilofaríngeo e estiloioide. Dá para notar então de onde eles vão, não é? Estiloglosso tem um músculo que sai daqui e vai para a língua, vai para a raiz da língua, entende? É um músculo extrínseco da língua e auxilia no processo de deglução. Vendo como tem dentista que não sabe trabalhar com o sistema estomatognático, não sabe trabalhar com deglução, não sabe reabilitar um paciente, porque não sabe origem, inserção e ação muscular. Entende um fisioterapeuta também que por conseguinte não sabe a origem desse músculo e precisa alongar uma cadeia anterolateral, e muitas das vezes alguns dos problemas da escápula derivam do encurtamento desse músculo, e aí você vê um fisioterapeuta alongando a língua e puxando a língua do paciente, não sabe por que ele está puxando a língua, porque é natural que ele deva estar querendo alongar quem? O estiloglosso. Diga. Não, aqui é uma proeminência óssea. A paralisia facial, não. A paralisia facial, ela é dividida em paralisia facial de causas, fatores de causalidade ligadas ao sistema nervoso central, silêncio, como por exemplo um pós-AVE, acidente vascular isquêmico ou hemorrágico, acidente vascular encefálico, ou coloquialmente chamado de derrame ou AVC, mas trocou a nomenclatura já há muito tempo. É AVE, acidente vascular encefálico. Você pode ter uma origem central, uma oclusão de um vaso, como a artéria cerebral média, por exemplo, e a manifestação ali dessa área, pegando o músculo motor contralateralmente, o lado contralateral, e evidentemente essa contralateralidade pega o quadrante inferior do lado oposto ao hemisfério que foi ocluído ou sofreu um derrame ou um acidente vascular hemorrágico. Agora, a paralisia que é não central, que é uma paralisia periférica, normalmente chamada de paralisia de Bell, B-E-L-L, ou seja, a paralisia de Bell, ela comete o nervo facial. O nervo facial é o 7º par dos nervos cranianos, ele passa a enervar toda a musculatura da mímica facial. Essa paralisia pode ser derivada de fatores de heredabilidade genética e predisposição de redução de condução dessa inervação eletroquímica, falta de mineralização desse nervo, mas principalmente traumas ou alterações térmicas repentinas ou, obviamente, um fator psicológico envolvido, fazendo com que o indivíduo aí tenha manifestação, óbvio que ipsilateral aquele nervo. Se o nervo acometido foi o facial do lado direito, é claro que toda a
face daquele lado, não apenas um quadrante inferior, mas o superior e o inferior daquele lado começam a ter manifestações sindrômicas de queda, de pitose, que é o que a gente chama, pitose palpebral, pitose labial, né? Então essa é uma grande diferença das manifestações e entender se o indivíduo está tendo uma VE ou se o indivíduo está tendo uma paralisia facial. Então, quando você vai à avaliação médica, a primeira coisa que se faz é a avaliação da condição da força silêncio muscular. Da força muscular, e as mãos, aperte as mãos, ambas em força preservada, a primeira coisa. Segundo, eu observo se a paralisia é em toda a hemifácie ou não. Se for toda a hemifácie, se tiver força de membro superior preservada, eu já descarto as tendências vasculares cefálicas. Vejo que a pupila está isocórica, ou seja, elas estão do mesmo tamanho. Pupila está ali isocórica, manifestação de toda a hemifácie e preservação de força do membro superior. A gente descarta as tendências vasculares cefálicas e começa a tratar o paciente com a paralisia facial. Através do quê? De inúmeras modalidades. Como quais? Nós vamos ficar aqui a vida inteira falando. Então não dá. Entendeu? Qual é o problema? O problema é que dá para falar de tudo. Então o problema é que a gente tem que ater aqui um pouquinho. Tá? Mas mais ou menos. Beleza. Justamente, a dificuldade da deglutição vem a reboque da dificuldade do processo mastigatório, né? Então a gente pode conversar sobre isso. Pessoal, alguma dúvida do que agora a gente apresentou? Estamos ainda falando de qual osso aqui? Do osso temporal. Falamos o que? Da porção escamosa dele, da porção mastoide e da porção, por último, estiloide, ou seja, o processo estiloide. Veja, esses três músculos que eu citei, né? O estiloglosso, que nós comentamos sobre ele, a importância da retração da língua, né? Da segunda fase, a primeira para a segunda fase da deglutição é por esse músculo, pelo estiloglosso. Nós temos um outro músculo chamado, de estilofaríngeo. Obviamente ele sai do processo estiloide e vai para a região de orofaringe mais inferior, né? E tem o estiloioide, que sai daqui e vai para o ocioide, um osso em formato de ferradura. Um osso em formato de ferradura que fica à altura aproximada aqui da terceira e quarta vértebra cervicais. Esse osso é o ocioide, ok? Então, professor, quer dizer que eu tenho um músculo que sai do processo estiloide e vai para o ioide? Sim, você tem esse músculo aqui, que principalmente ajuda na fase secundária da deglutição, fazendo uma elevação do ioide, e a membrana ioide para tireoide também traciona para subir a traqueia durante a deglutição, ok? Então veja só, e esses músculos unidos, esses três, estiloioide, estiloglosso e estilofaríngeo, eles formam o que nós chamamos ali eponicamente. O que é um epônimo? É um apelido que se dá para uma estrutura anatômica, chamado de buquê de Riolan. Por quê? Riolan que descobriu esses músculos, a origem deles, e os músculos que daqui saem parecem um buquê de flor, não é? Então aqui é o buquê de Riolan, ok? Pessoal, além disso, há uma síndrome, eu não posso ficar parando para ficar falando um monte de coisa. Eu me angustio, porque eu sei que é muita coisa e tem muita coisa em cima de cada coisinha, então eu preciso aprender a me filtrar também, vamos precisar. Diga. Esse que você acabou de falar do buquê de flor é temporal ainda. É osso temporal, músculos que saem do processo estiloide, o buquê de Riolan, estiloglosso, estilofaríngeo, estiloioide. E esse osso aqui, quando ele cresce acima de 6 centímetros, 6 centímetros e meio, é óbvio que a porção óssea fica enorme e a tendência é dela se medializar. Isso leva a uma disfagia, uma dificuldade de deglutição. Essa projeção óssea muito grande pode levar ao quê? Um comprometimento e um apertamento do esôfago. Além disso, um apertamento da carótida comum, levando o indivíduo a apagamento. De repente ele gira o pescoço e apaga. Por quê? Porque essa proeminência óssea vai gerar compressão na artéria carótida comum, que passa aqui anterior e medializada ao esternocleidomastoide, e o indivíduo apaga, ok? Aí vai fazer uma radiografia, vai fazer uma tomografia e detecta o aumento do processo estiloide acima de 6 centímetros. É uma síndrome que a gente chama em inglês síndrome de Eagle de águia, ok? Então assim, tem cirurgia, remoção, a parte do processo parte do debridamento, é simples. Simples não é a manifestação dos sintomas antes de encontrar. Então o que nós temos aqui? O aumento do processo estiloide deflagrando, que a gente chama de síndrome de Eagle.
Bem, além disso, o osso temporal também tem o que? Tem uma abertura aqui. Não sei se vocês estão notando, vendo uma abertura aqui? É por onde vocês escutam. Essa abertura aqui é chamada de meato acústico externo. Por quê? Porque eu tenho também um meato acústico interno. Um meato acústico, todo meato é uma abertura, diga-se de passagem. A nomenclatura de meato é uma abertura. Então eu tenho um meato para ouvir. Então esse é um meato acústico, só que ele fica voltado para fora do crânio, uma abertura externa. Então é um meato acústico externo. Já por dentro, se vocês notarem aqui na ponta do meu indicador, eu tenho um furinho. Vejam só, aqui na ponta, por dentro, precisa ser um crânio cortado, depois todos poderão observar. Eu tenho um meato que é um meato acústico interno, ok? Meato acústico externo, meato acústico interno. Muito bem, e o que passa por esse meato? A inervação, não é? Da região interna do ouvido interno, da orelha interna. Então, nervos são vestíbulo coclear, a porção vestibular, e a porção coclear, o nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par de nervos cranianos. Então, quem passa pelo meato acústico interno? O nervo vestíbulo coclear. A porção vestibular inervará os canais semicirculares. 8º par, vestíbulo coclear. E a porção coclear vai inervar a cóclea. A cóclea é uma estrutura em formato de caracol que obviamente é capaz de enviar para esse nervo informações de uma endolinfa e perilinfa, um líquido, não é? Para que eu possa interpretar como um som. Eu vou falar sobre tudo isso se der tempo, mas por enquanto são as estruturas anatômicas. Então o osso temporal tem quem? Uma porção escamosa, possui um processo mastoide, possui um processo estiloide e possui um meato acústico externo e possui um meato acústico interno. Além disso, se vocês notarem, logo à frente do meato acústico externo, eu tenho uma região de cavilha, não é? Eu tenho uma incisura, olha só, eu tenho uma incisura, dá para colocar o dedo aqui, ó. Quem se encaixa nessa incisura? Quem se encaixa nessa incisura é a mandíbula, olha lá. Então a mandíbula vai se encaixar aqui, ó, nessa incisura, ó. Olha só. Então aqui é a formação do que nós conhecemos como ATM, articulação temporomandibular. Articulação temporomandibular entre o osso temporal e obviamente a mandíbula. Essa aqui é a cabeça ou o côndilo da mandíbula. Por isso essa incisura é chamada do quê? De incisura condilar do osso temporal. Incisura, não é uma incisura, é uma incisura condilar, porque é o côndilo que se encaixa lá, mas de qual osso? Temporal. Incisura condilar do osso temporal. Tudo bem, pessoal? Olha a proximidade, olha só a proximidade da nossa ATM com quem? A proximidade dessa articulação com o meato acústico externo. Por isso que problemas da ATM podem levar ao quê? Zumbido, alterações auditivas, não é? Porque muitas dessas inervações aqui, ao redor da articulação temporomandibular, podem ser comprimidas e, claro, levar à sensação de fechamento ali do meato, sensação de fechamento do meato acústico externo, obviamente redução da quando você qualidade sente auditiva. muito um estalo, tipo nessa região, um barulhinho, é um desgaste da ATM? Aí são umas 5, 6 horas, mas a gente pode começar a falar. A ATM é uma articulação de artrodial também, lembra? Tem líquido sinovial, membrana sinovial e tem cartilagem articular. Essa ATM ela é fixa por 2 ligamentos, ligamento anterior transversal e ligamento posterior longitudinal. Essa ATM é estabilizada por esses ligamentos pela cápsula articular e é um disquinho aqui no meio, como se fosse um menisco, em formato de uma gravatinha borboleta. É o menisco da articulação temporomandibular. Esse estalido é chamado clinicamente de crepitação.
Essa crepitação pode ter sido oriunda de um trauma direto ou oriunda de mecanismos que nós chamamos de atividades parafuncionais. As principais atividades parafuncionais são atividades mastigatórias sempre ipsilaterais. A gente acha que a principal atividade parafuncional é mascar chiclete, mas não é. É você comer o alimento que come no almoço, no jantar, no café da manhã, no lanche da tarde. Você sempre mastigar sempre de um ipsilado, ou seja, sempre do mesmo lado. Isso leva ao desequilíbrio da musculatura que vocês verão aqui, consequentemente a possibilidade desse atrito, dessa crepitação. Mas, diga-se que crepitação não é fator preditivo para a dor. Significa que o que crepita não necessariamente dói. O que crepita não necessariamente dói. Crepitação não é fator preditivo para sinal patológico. Agora, se a crepitação vier associada com algum sinal flogístico, dor, calor, rubor, perda da função ou tumefação, a gente tem que investigar melhor, ok? A gente pede um raio-x panorâmico para verificar o espaçamento da interlinha articular. Vou comentar sobre isso também, já é um capítulo bem extenso. O trigêmeo tem origem na região peduncular média, no pedúnculo cerebelar médio, ou seja, entre o cerebelo e a ponte, lá no tronco encefálico. O trigêmeo tem um comprimento aproximado de 2 centímetros. Ele se aloja através de uma formação bulbar chamada de gânglio trigeminal na parte petrosa do osso temporal. Depois se trifurca em ramo oftálmico, ramo maxilar e ramo mandibular. E cada bifurcação dessa tem inúmeras outras saídas neurais que eu poderia falar. O trigêmeo, então, ele pode ter a ver com a TM, mas indiretamente, não diretamente com a TM. Indiretamente porque um dos ramos aqui do trigêmeo é o ramo mandibular. E antes dele entrar pelo forame mandibular da mandíbula, esse trigêmeo, a porção, claro, do ramo mandibular, formam os ramos colaterais, como o nervo auriculotemporal, temporomacetérico, o ramo meníngeo médio, temporal profundo. Todos esses ramos colaterais aqui, e claro que algum deles pode estar sendo lesado ou de maneira comprimido por uma atividade muscular excessiva ou por uma compressão articular. Então pode ter a ver sim, não diretamente, mas indiretamente pelo ramo mandibular. Pessoal, tudo bem? O bruxismo, ele seria qual parte? O bruxismo é uma situação, o bruxismo não é uma patologia, o bruxismo é uma condição clínica, é uma condição de apertamento. É o apertamento entre as arcadas dentinárias, né? Então, o bruxismo é derivado do quê? De um pool de elementos. Um paciente tem dor, tem limitação de movimento, muitas vezes não tem só o bruxismo, mas tem o triísmo, que é a dificuldade da abertura da cavidade oral. Essa dor pode irradiar, inclusive, pela inervação trigeminal. O bruxismo não se trata com plaquinha, nem de acrílico, nem de silicone, nada desse tipo, né? Quando você coloca uma plaquinha ali, você está condicionando a musculatura macetérica e temporal a se adaptar, ou seja, a musculatura encurta, e cada vez que encurta mais, a plaquinha tem que ficar um pouco mais espessa. Não se trata bruxismo com plaquinha, se trata de bruxismo com movimento, com reabilitação oral, ou seja, descobrindo qual a causa do bruxismo. E como eu havia mencionado, é uma causa multifatorial. Toda doença que tem uma causa multifatorial, o tratamento é multimodal. Então eu tenho que entender como é que está o sono do paciente, como é que está o nível de estresse do paciente, como é que está o nível de atividade física, como é que está a alimentação e tudo isso. Como é que estão os macrominerais, os microminerais, os oligoelementos, como é que está o perfil vitamínico. Eu trabalho com uma complexidade para entender de onde vem o problema do bruxismo, o problema do apertamento. Pode ser tão simples, pode ser desde que o paciente costuma dormir em decúbito lateral e eu faço orientá-lo a dormir em decúbito ventral, por exemplo. Por insuficiência passiva ele acaba abrindo a boca, então isso já alivia 70% a 80%, isso é o básico do básico. Mas eu posso ter um problema um pouco mais complexo do bruxismo, como por exemplo uma inadequação, melhor dizendo, do sistema límbico, no circuito de PAPEZ, o circuito ali tálamo hipocampal, onde ele acaba memorizando a condição de apertamento da cavidade oral. Então o bruxismo não se trata com placa, o bruxismo se trata com neurologia, uma avaliação neurofuncional muito bem feita, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, continuando, o que a gente tem aqui? Frontal, tudo bem? Parietal, tudo bem? Occipital, tudo bem? Temporal? Estamos indo, né? Então eu tenho quem para o temporal aqui? De novo, a parte escamosa, o processo mastoide, o processo estiloide. Quem eu tenho aqui, para ouvir? Meato acústico externo, e por dentro, onde passa a inervação comentada, meato acústico interno. Além disso, eu tenho uma incisura onde se articula quem? O côndilo da mandíbula ou a cabeça da mandíbula. Que é a incisura condilar de quem? Do osso temporal.
incisura condilar do osso temporal. Então, essas são as principais estruturas do temporal quando vistas por onde? Quando vistas por fora. Agora, nós temos as estruturas do temporal vistas por dentro, como por exemplo o meato acústico interno já mencionado. E como chama essa área grossa óssea então, professor? Se a área fina por fora é a área escamosa, como é que se chama essa parte aqui, ó, grossa? Estão vendo que eu estou pinçando com os meus dedos aqui, ó, entre o polegar e o indicador? Se vocês estão observando aí, essa área grossa se chama porção petrosa do osso temporal. Essa é a área petrosa. Professor, de onde vem a nomenclatura petroso? Petroso significa denso. Né? Um osso pode ser um osso com osteoporose, sim ou não? Quando tem pouca densidade mineral óssea, verificada no DMO, na densitometria mineral óssea, ou ele pode ter uma boa densidade óssea, ou até mais do que deveria, chamada de osteopetrose. Deu para entender a diferença? São as pontas da corda, osteoporose em um lado, o osso normal aqui, e a osteopetrose, que também é uma condição o quê? Patológica, a osteopetrose. Imaginem vocês, um paciente que tem a diminuição de uma enzima ali, chamada de pirofosfato. Então, o pirofosfato está em queda no paciente, ele não consegue reabsorver osso. Então, imagina uma fratura de fêmur, esse paciente, ele precisa formar massa óssea? Precisa, mas forma muito, forma tanta massa óssea, que a massa óssea começa a permear quem? A musculatura. Deu para entender? O osso se espalha. Okay? Então é um tipo de osteopetrose. Essa condição que eu acabei de citar é chamada de miosite ossificante. O que é miosite ossificante? É o processo de ossificação do tecido muscular. Eu já tive um paciente com miosite ossificante. Você batia no quadríceps dele, você escutava isso aqui, ó. O quadríceps dele era osso. Não é? Então tem que passar por procedimento cirúrgico, raspagem e tudo mais. E deu para entender então o porquê que essa área dentro do temporal é uma área chamada de área petrosa? Porque ela é grossa, ela é densa. Deu para entender porque essa de fora é chamada de área escamosa? Porque ela é fina e forma uma escama entre ela e o parietal. Pessoal, tudo bem? Estão acompanhando? Ótimo, excelente. Não tem tempo de vocês responderem. Se vocês ainda não estão acompanhando, eu fico triste. Então eu mesmo respondo que vocês estão acompanhando. Estão acompanhando? Então, olha que maravilha. Muito bem. Então vamos lá, ao próximo osso. Nós já vimos frontal, parietal, occipital, temporal. Vamos ao osso aqui. Diga. Incisura condilar pode dar a mesma coisa que a fossa? É a fossa. Fossa do côndilo ou incisura. Às vezes eu vou usar algumas nomenclaturas um pouco diferentes, assim. E talvez, inclusive, talvez elas usem de uma maneira mais antiga, inclusive. Né? Pode observar, levantar a mão e perguntar se é a mesma coisa, isso faz parte. Ok? Pessoal, olhando para esse osso aqui, o que eu tenho? Ó? Veja só, eu tenho a parte agora visceral, meu víscero crânio. Olha lá, parte de víscero crânio. Qual que é o primeiro osso que salta aos olhos aqui? Dá para observar, né? Esse osso preto que nós temos aqui na frente. Esse osso aqui é a maxila. Olha só, a maxila é muito importante, porque é a maxila que, obviamente, se articula com quem? Se articula com a mandíbula. Então, na maxila eu tenho a arcada dentinária superior, com os alvéolos dentinários, não é? As fossas alveolares, onde as raízes dos dentes estão presas em cima. E aqui na mandíbula natural que eu devo ter também os alvéolos, para onde os dentes da arcada inferior não possam se encaixar. Ok? Mas vamos aqui dar conta da maxila primeiro. A maxila é classificada como um osso plano ou achatado? Não é. A maxila é classificada como um osso pneumático. Olha só, a maxila é classificada como um osso pneumático. Pneumo refere ao que? O prefixo pneumo. Ar, não é? Ar, não é pneumologia, o estudo dos pulmões, estudo do ar ou do que se faz com o ar nos processos de índice e expiração. Então é um osso pneumático. Mas tem o ar aqui então? Tem. Onde é que você tem ar? Onde é que você tem cavidade? Na maxila, é um seio. Vocês lembram do seio frontal aqui da aula passada? Nós tínhamos uma área cavitária atrás da glabela. Ó, atrás daqui eu tenho um buraquinho no meio do osso. Era o seio frontal, ok? Agora na maxila tem seio? Claro que tem. O maior seio paranasal é o seio da maxila. O maior deles. Veja, ele pega toda a extensão da maxila, por isso é chamado e classificado como um osso pneumático. Quando se faz um raio-x aqui para observar os seios da face, observa-se quem? O seio frontal, o seio maxilar e outros seios que depois eu comento.
como o seio etimoidal, como o seio esfenoidal. Mas isso é um capítulo para daqui a pouco. Por enquanto é importante saber que a maxila é um osso pneumático e tem o maior seio cavitário do crânio. Tudo bem? Ótimo. Importante entender que esses seios, eles não são secos por dentro, não é um osso seco por dentro. Esses seios são revestidos por cavidade, por tecido mucoide. Veja, essas cavidades são revestidas por tecido mucoide. Não é? Então é um tecido como a mucosa da cavidade nasal, né? Assim como a mucosa da cavidade nasal, lá você tem um muco, né? Um revestimento de muco dentro dos seios. Dentro dos seios você tem um revestimento de muco. Se essa área inflama, o que acaba acontecendo? Aumenta ou diminui a produção do muco? Aumenta. Você tem o que nós chamamos de sinusite. Você pode ter uma sinusite frontal, uma sinusite maxilar, você pode inclusive ter uma sinusite mastoide. É mais raro, mas você pode, porque o processo mastoide ele é todo parecido com o chocolate soufflé, né? Ele é todo aeradinho, então há possibilidade de você ter uma sinusite mastoide também. De difícil diagnóstico, mas a gente consegue com o tempo. Ok? Muito bem. E aí o que eu preciso da maxila? Principalmente entender que ela faz parte de quem? Ela forma os 2/3 anteriores de quem? Do palato duro. A maxila forma os 2/3 anteriores da região do palato duro. Porque o terço posterior é formado por esse osso laranja, que também foi comentado na aula passada, que é o osso palatino. Ok? Então eu tenho quantos terços aqui? 3, né? Obviamente. Né? 3/3 eu tenho os 2 primeiros anteriores, que é o osso da maxila, e o terço posterior, que é o osso palatino. Tudo bem? Esse é o palato duro. Por que o palato mole, professor? Fica para trás, né? Fica behind, fica atrás aqui. Então, se eu colocar aqui o dedo, eu tenho o palato duro, e aqui eu tenho o palato mole. Nós veremos essas relações? Deus abençoe, sim, tenhamos tempo para isso. Ok? Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo osso? Né? Vamos para um osso agora muito importante, que é o esfenoide. Eu vou fazer um paralelo, talvez uma analogia entre esses ossos que eu vou comentar agora. Tá parecendo a antiga do Batman, né? Mas a relação é exatamente essa. Pessoal, então tem 2 ossos aqui. Esse primeiro osso que está em preto aqui, ele é chamado de esfenoide. E esse osso aqui que nós temos, que está em azul, ele é o etimoide. Esfenoide, formato de esfeno, ou seja, de asa. Etimoide, de étimo, ou seja, de cubo, de porção menor. Então eu tenho um osso cúbico e eu tenho um osso em formato de asa. O meu etimoide, ele é todo trabeculado, todo perfuradinho, bem perfurado mesmo, inclusive nessa porção superior. Depois vocês vão pegar as peças e vocês verão que essa porção superior é toda perfurada. Ali eu tenho uma lâmina em cima do etimoide. Em cima do osso cúbico eu tenho uma lâmina chamada de lâmina cribriforme. Ok? Essa lâmina em cima é chamada de lâmina cribriforme. E para que serve uma lâmina cribriforme? Já já a gente vai entender. Ok? E esse outro osso, que é o que de análise agora nós teremos, é o osso esfenoide. Quando se olha o crânio por fora, veja, eu estou olhando aqui, ó, esse é o meu prisma de visão. Se eu estou olhando o osso por fora, esse esfenoide tem uma asa aqui, ó. Aí eu vou colocar até em azul, por quê? Porque ali na cor está em azul. Tá? Essa é a asa maior de quem? Do esfenoide. Tudo bem? Agora, quando eu olho por cima, veja só, quando eu olho aqui por cima, estou vendo de cima, eu tenho essa asa aqui, ó.
Se essa é a asa maior, essa é a asa o quê? Menor do esfenoide. Tudo bem, pessoal? Então a asa maior do esfenoide ajuda na formação de quem? Da ossatura por fora, por fechar o meu crânio. E a asa menor por dentro, ela ajuda na formação de quem? Assim como parte da maior também, digamos, né? Não podemos esquecer das informações. Participa da formação de quem? Ó, aqui eu tenho o que? A minha órbita, recorda? Então, onde tem o olho. Então, essa porção lateral da asa menor e a porção medial da asa maior formam parte da órbita aqui, ó. Uma porção muito boa, né? Grande da órbita. Então, vamos tentar entender agora, pegando aqui esse osso. Então, lateralmente, não sei se eu me fiz claro, vocês conseguem ver um osso azul aqui por fora, em forma uma asinha? Olha só, tudo bem, melhorando a didática, né? Então, o que eu tenho aqui? Uma asa, é a asa o quê? Maior do esfenoide. Conseguem ver aqui, azul por fora? Ó, a asa maior do esfenoide. Conseguem ver por dentro? Façam uma força com muito carinho, força de vontade, né? Por amor à anatomia. Aqui a asa o quê? Menor do esfenoide. Compreendido? Dá para perceber que é uma asa que fica por dentro aqui agora, ó, a asa menor do esfenoide. Todos? Todos? Ok? A asa menor do esfenoide por dentro. Ok? A asa maior aqui. A asa menor aonde? Por dentro. Claro que para ambos os lados. Sim ou não? Essas asas menores, com muita atenção agora, essas asas menores, elas se encontram. Essas asas, essas asas menores fazem o quê? Se encontram. Veja. Lembra que eu disse que tem uma estrutura aqui chamada de célula túrcica, sim ou não? É uma célula, e eu disse que eu nunca havia montado em nada, nem em cachorro, tá? Que nós tínhamos uma célula turca, ou seja, os cavalos selados com 4 pegas são na Turquia dessa maneira feitos. Você tem célula inglesa, célula francesa, não me pergunta, mas eu sei que tem, tive que pesquisar isso há long time ago, 20 anos atrás, tive que pesquisar, tem que ir tendo passar para o aluno que realmente é. E quem se deposita aqui? Quem que é protegido aqui? A glândula hipófise. A hipófise, bem pequenininha. A hipófise é o quê? Um grão de ervilha. Então isso aqui está muito aumentado, né, professor? Claro. Né? Então eu tenho a hipófise aqui alojada. Tudo bem? Protegida dentro da célula túrcica. Hipófise. Que aliás não é uma, eu fiz esse resquinho, que quer dizer, é uma, mas dividida em 2 porções. Em adeno hipófise e neurohipófise. É uma hipófise com 2 áreas diferentes. Justamente. A área central também é a média hipófise, onde é produzida ali a boa parte dos hormônios que vão ajudar na pigmentação da tua pele. Né? Então a melanina, o hormônio melanotrófico, ele é produzido nessa região intermediária entre adeno e neurohipófise. Muito bem. Deu para entender basicamente o esfenoide, só que não acaba por aí. Esse esfenoide não tem apenas asa maior e asa menor que conflui aonde? Na célula túrcica. Esse esfenoide, ele continua lá para baixo. Vamos desenhar o esfenoide lá para baixo? Vamos. Vamos melhorar o desenho? Vamos. Silêncio. Quem falou que era um morcego? Isso, está certíssimo. Ó. Vendo? Ó, a patinha do morcego. Então aqui para baixo tem a patinha do morcego. Não é? Como são chamadas essas estruturas que são as patinhas? Aqui eu tenho uma lâmina ptericóidea lateral e aqui eu tenho uma lâmina ptericóidea medial. Ok? Deu para entender o que eu falei? 2 lâminas ósseas. Tudo isso aqui é osso, hein, gente? Ó, então vamos ver a patinha do pássaro? Vamos ou não vamos? Então respondam. Então vamos. Olha só. A asa maior está por fora, sim ou não? Sim. A asa menor por dentro, ok? Olha quando as asas se encontram menores. Formam o quê? A célula túrcica. O meu dedo está dentro do bercinho da hipófise lá dentro, ok? Tudo bem? Tudo bem?
Ok? Sim ou não? Olha, agora eu vou olhar as patinhas por debaixo, ó. A patinha do morcego. Não é o que eu desenhei na lousa aqui, ó? Olha aqui, ó. As patinhas azuis aqui, ó. Ok? E cada patinha dessa tem duas lâminas aqui e duas do outro lado. Olha só, ó. Duas lâminas de um lado e duas lâminas do outro. São ambas as patinhas. Lâmina pterigóidea lateral e lâmina. Por que é que raios eu tenho que saber o que é lâmina pterigóide? Porque você, fisioterapeuta, vai reabilitar uma ATM. Você, dentista, vai reabilitar uma ATM. Sendo assim, eu tenho o que saindo dessas lâminas? Eu tenho músculo saindo daqui. O músculo pterigóide medial sai da lâmina pterigóidea medial. O músculo pterigóide lateral sai da lâmina pterigóidea lateral. Isso. Olha lá, achei, ó. O que eu tenho aqui lateral? O músculo temporal, nós não vimos ainda, nós veremos. O músculo masseter ou masseter, mastigação. E olha por dentro, ó. Dei uma olhada. Vocês conseguem observar aqui? Você vai cair. Ó, vocês conseguem observar aqui por dentro? Né? É a mesma coisa disso aqui, correto? Então aqui não estão as patinhas. Olha aqui as patinhas, ó. Vocês vão pegar as patinhas aqui. Então, da lâmina pterigóidea lateral sai esse músculo aqui, ó, que está mimetizado aqui como um elástico. Esse é o músculo pterigóideo lateral. E da lâmina pterigóidea medial sai quem? O músculo pterigóideo medial. Então, professor, já entendi. Além do temporal e do masseter, quem ajuda para fechar a boca? Os dois pterigóideos. Entenderam quais são os 4 músculos da oclusão? Quais são os 4 músculos que fecham a boca? Vambora, hein? Quais são os 4 músculos que fecham a boca? Temporal, masseter, pterigóide lateral e medial. Sim ou não? Sim. Os 4 fazem o que com a boca? Fecham. Quer ver uma diferença? Quem faz isso com a boca, ó? Balanceio, que é o famoso balanceio. O pterigóide medial. Quem faz isso, ó? Protrusão, a protração, aquele queixo, aquela boca de gaveta. A boca de gaveta? Aquela pia barroca. Essa pia barroca. Brincadeira. Não vou entrar nessa, porque eu não saio nunca mais. Esse é só o meu lado sério, o lado brincadeira, obviamente, senão não vão conhecer. Espero que não. O que os 4 músculos fazem? O que o pterigóide medial faz? Balanceio. O que o pterigóide lateral faz? Protrusão ou protração. Gaveta é o tipo da brincadeira da boca do indivíduo. Digamos que ele seja classe o quê? Classe 3. Então ele tem o quê? Um overjet, o quê? Bom, não vou entrar nas especificidades. Você tem overbite, overjet, e nesse caso aqui você tem um overjet negativo, que passa da arcada superior. Mas isso é para o odonto. Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Continuando. Acabou? Não, longe disso. Nós vimos as estruturas do esfenoide. Está faltando estrutura de quem? Do etimoide, desse osso cúbico. É um dado, um cubinho. Então ele tem uma face em cima, silêncio. Ele tem uma face na frente, as faces das laterais, uma face posterior e uma face embaixo, sim ou não? Quais faces nos interessam agora do etimoide? Atenção. Deu para entender o que é atenção? Quais lados
dado nos interessa, desse cubo nos interessa. Interessa o lado de baixo, nos interessa o lado de cima e as laterais. De novo, quais lados nos interessam? Cima, embaixo e nas laterais. O da frente e de trás, por enquanto, não. O lado de cima, ele é todo perfurado. E por que ele é todo perfurado? Lembra que aqui eu apaguei, né? Mas eu simulei quem aqui? A cavidade nasal, o nariz. É tipo um desenho, uma tentativa de desenho tridimensional, ok? Então, quem eu tenho na cavidade nasal? Células ali de cunho, células do tipo caliciforme, que captarão o odor aspergido no ambiente, e essa inervação aferente é a inervação olfativa ou olfatória. Esses nervos aqui da cavidade nasal, eles irão atravessar quem? Adivinha? O etimoide. E eles vão chegar onde? Lá dentro do crânio, ou seja, onde está a massa encefálica. Onde está quem? Onde está o sistema nervoso central. Então essa inervação que sai do nariz tem que atravessar o crânio. E qual porção que essa inervação olfativa ou olfatória do cheiro atravessa? O etimoide. Deu para entender ou não? Essa inervação para alcançar a massa encefálica tem que atravessar o etimoide. Tem que atravessar essa lâmina. Como é o nome dessa lâmina perfurada que eu falei? Lâmina cribriforme. Sim ou não? Bem, acidentes automobilísticos. Qual que é o nervo craniano mais fácil de romper? É o olfatório. Porque essa lâmina, ela está numa posição horizontal, traumas em chicote vão lacerar essa inervação, o indivíduo perde o olfato. Tudo bem? Tudo bem, é lesão em cisalhamento. Bom, aí, basicamente essa porção superior da lâmina cribriforme. Eu preciso entender que as porções laterais formam quem também? Olha aqui. Essa não é a órbita? Para mim. Sim. Essa aqui é a órbita. Então significa que eu tenho muitos ossos formando essa órbita? Sim. Sim. Significa que o frontal colaborava para a formação da órbita? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Significa que o etimoide colabora? Sim. Dá uma olhada no branquinho aqui por dentro, ó. É a região lateral dele. Ou seja, a região medial da órbita é a região lateral dele. Ok? Beleza? Tudo bem? Bom, quem mais forma a órbita? Eu já falei. A asa de quem? Do esfenoide. Lembra? Então vocês já sabem alguns que formam a órbita. Quem forma a órbita por cima? Frontal. Quem forma a órbita no fundo e para a lateral? A asa do esfenoide. Quem forma a órbita na medial? O etimoide. Quem forma a órbita por baixo? Esse osso preto aqui, ó. A maxila. Sim ou não? Sim. Beleza. Nossa, professor, está faltando esse osso aqui. Zigomático. É o zigomático, onde vocês passam o pancake. Vocês foram procurar saber o que era o pancake que eu falei? Não, tem gente que já sabe. Melhor não. Vocês vão descobrir a idade. Ó, então veja só. Então eu tenho quem aqui? O zigomático. Então o zigomático auxilia também na formação de quem? Da órbita. Só que está faltando dois. Estão faltando dois. Um está aqui em rosa, que eu falei na aula passada. Era o lacrimal. Lembra que era nasal, maxila, lacrimal. Olha o lacrimal aqui, ó. E qual é o último? Por incrível que pareça, quem contribui com um pedacinho ínfimo lá no fundo da órbita é o osso palatino. O osso palatino, veja, ele se estende, dá uma olhada lá no fundo, ó, tá laranjinha, lá no fundo, tem um pedacinho pequeníssimo lá do palatino, ó. Então depois vocês vão ter a oportunidade de pegar esse osso, todos os grupos, e observar que o palatino está lá. Então quais são os ossos que formam a órbita? Frontal, sem olhar aqui. Vamos lá. Frontal, quem mais? Se te lembrar da memória, porque é assim que estuda. Frontal, zigomático, etimoide, esfenoide, maxila, lacrimal e quem lá? Palatino. Acabou.
Pergunta na quem vocês vão ter aula daqui a pouco. Ninguém sabe. O que tiver com um dentista. Meu professor, eu estou com dúvida, quais são os ossos que formam uma órbita? Troncal. Pergunta para um dentista. Quais são os ossos que formam a órbita? Não pode ser um bucomaxilo que ele tem obrigação de saber. Só que vocês, independente para a área que vão, e vocês da fisioterapia também, têm obrigação de saber quais são os ossos que formam a órbita. Tudo bem? Não, tem meia hora ainda, tem um monte de coisa. Certo? Vamos continuar a navegação? Vamos. Acabaram os ossos aqui? Não. Deu para ver bastante coisa de osso aqui? Deu, só que tem que ver músculo também da face hoje. Tem que dar tempo de ver ossos e músculos, para acabar crânio. Aí na aula que vem, o que a gente tem que fazer? Dá um jeito de ver tudo. O que mais que eu tenho? Não, é posterior, não tem loja óssea. Aqui ela não fica no osso, mas fica depositária no osso. Mas a pineal fica para trás. Tá? É uma estrutura da região do epitálamo. Você tem o diencéfalo dividido em tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. A pineal é do epitálamo, responsável por produção de melatonina, né? Pelo sonho ou sono paradoxal, junto com uma outra estrutura do rombencéfalo chamado locus ceruleus, mas é a história de neuro. Mas qualquer dia a gente vai dar certo. Esse qualquer dia vai dar certo não é, mas tipo, é para não deixar. Professor, o vômer ainda é ligado na mandíbula? É esse que nós vamos falar agora. Por quê? O que eu pedi para vocês? Quais lados do etimoide? De cima, os do lado e de quem? De baixo. No lado de baixo, eu tenho que pendurar assim, ó. Tipo, vou perder. Ó, no lado de baixo, olha só o que o etimoide forma: uma lâmina chamada de lâmina perpendicular do etimoide, não é o vômer ainda. Então, o etimoide tem mais uma estrutura? Tem. Como ela é chamada? Lâmina perpendicular do etimoide. Sabe o que é o septo do nariz, o septo nasal? Falei na aula passada, é formada por 3 estruturas. Uma delas é o que? Ó, o septo aqui, ó. Se eu olhar de dentro, se eu olhar por dentro aqui, ó, no nariz, ó, eu vou estar vendo uma parte do septo que é a lâmina perpendicular do etimoide. Ela vem de cima para baixo. Só que eu tenho um osso aqui, ó, que vem de onde? De baixo para cima. Sacou? Então o septo do nariz, acabou. O septo do nariz ele é formado por quem? Por uma lâmina óssea que vem de baixo para cima e uma que vem de cima para, tipo estalactite, estalagnite na caverna. Então eu tenho uma lâmina que vem de baixo para cima e uma lâmina que vem de cima. A lâmina que vem de cima para baixo é a lâmina perpendicular de quem? Do etimoide. O etimoide está em cima. E qual que é a que vem de baixo para cima? O vômer. O vômer é um osso separado. Vômer. Ok? Deu para entender? Só que além dessa que vem de cima para baixo e essa que vem de baixo para cima, eu ainda tenho uma porção cartilaginosa. Tá? Aqui é a porção cartilaginosa do septo. Então o septo nasal é formado por 3 porções: uma óssea de cima, uma óssea de baixo e uma cartilaginosa na frente. Ok? Sim ou não? Sim. Maravilha. Se sim ou não vai perseguir vocês a vida inteira. Essa aqui tinha desvio de septo. Bom, verdade. É sério. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Creio que não. Nós vamos ver forame agora, todos os forames? Não. Vimos o forame magno e alguns outros forames. Nós temos, além do forame supraorbital que a gente viu, nós temos um forame na maxila aqui, ó. Que é o forame, são os forames maxilares, ó, ou infraorbitais. Se eu tenho supraorbital, no frontal eu tenho infraorbital, que é o maxilar, são os forames maxilares. Aqui. O maxilar é a parte de cima. É de cima, é mandíbula. Você fala, ele tomou um soco na maxila. Nada a ver. Não sabe, o narrador do boxe não sabe o que ele está falando. Talvez ele entenda de jab direto, cruzado, hook, né, tipo swing, que é de cima para baixo, mas aqui, não, aqui ele não tem. Então aqui Eu também achei que o maxilar era não,
maxila é esse osso preto aqui, ó. Aquele preto tá uma coisa, não é? E aqui é a mandíbula. Sacou? Bom, por falar em mandíbula, é para ela que nós vamos agora. Ah, agora, além disso, por último, fechando, nós temos aqui o zigomático, não temos? Então significa que eu tenho um arco aqui. Vocês estão vendo um arco aqui, ó? É o arco zigomático. Só que o arco zigomático não é um osso pertencente ao zigomático. É uma porção do temporal. É um processinho do temporal, chamado de arco zigomático. Ok? Olha só por onde passa o músculo temporal. O músculo temporal passa atrás do arco zigomático. Ó. O tendão passa atrás. Ok? Bem. E quem eu tenho aqui então? Mandíbula. Olha só uma mandíbula. Um osso único, em formato ferradura. Não tem como eu mexer a articulação do lado direito e não mexer do lado esquerdo. Por quê? É um eixo coaxial. Dá para entender? É um eixo coaxial. Sabe cabo coaxial da televisão? Você tem que colocar a mesma coisa. Isso aqui é um eixo coaxial. Né? É um eixo para as duas articulações. Então, primeira estrutura, o que eu tenho aqui? O côndilo ou a cabeça da mandíbula. Côndilo ou cabeça da mandíbula. Tá com memória? Tá indo bem aí o pessoal da TI? O pessoal da TI tá fera. Ó, côndilo ou cabeça da mandíbula. E aqui eu tenho quem, ó? É um processo. Olha lá, rapaz do processo. Aqui é um processo. Só não me processa. Ó, aqui é um processo. Como é que é chamado o processo? Processo coronoide. Processo coronoide. Vocês verão que nós teremos vários nomes parecidos: coronoide, coracoide, um monte de coisa. Então aqui é o processo coronoide. Côndilo e processo coronoide. Olha aqui, ó. E o que é essa parte aqui que desce, ó, comprida? É o ramo da mandíbula. É o ramo da mandíbula. Então, côndilo, processo coronoide e ramo da mandíbula. E aqui, informou o ângulo. Então isso aqui é o que? O ângulo da mandíbula. Côndilo, processo coronoide, ramo e ângulo da mandíbula. Não é? Ah, eu quero ficar com um rosto mais andrógeno. Não é? Estou me sentindo muito feminilizado. Quero me masculinizar. Aí o que você vai fazer? Colocar o que? Preenchimento com ácido hialurônico aonde? No ângulo da mandíbula. Parece que você tirou um siso, que é ridículo. Bom, mas nós estamos brincando, é apenas uma piada. Então o que a gente tem aqui? Côndilo da mandíbula, processo o quê? Coronoide. E aqui a gente tem o quê? Ramo. E aqui nós temos o quê? Ângulo. E aqui a gente tem o quê? A parte mais comprida dessa mandíbula, que é o corpo. Deu para captar ou não? Côndilo, processo coronoide, ramo, ângulo e corpo. Sim ou não? E aqui a região mentoniana, ou mentual, é um mento. Uma época eu trabalhava em Araraquara, na Santa Casa, na UTI. Então, ajudava na intubação, extubação, fazia fisioterapia respiratória, mexia no ventilador mecânico. Na época era o Takaoka, volume controlado, pressão controlada. Pacientes ali críticos. Né? E aí a gente vê uma coisa, vê outra, e aí chegava o pessoal falando: vamos fazer uma cirurgia documento. O que é uma cirurgia documento? Tem que abrir o cara inteiro. Deu para entender, né? De lá até o mento. Cirurgia documento. Né? Verdade. Essas coisas. Então aqui eu tenho a região mentoniana, veja, aqui é a região mentoniana, e aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho os forames mentonianos ou mentuais. Ok? Forame mentoniano ou mentual. Ok? Muito bem. E aqui um forame muito importante, que é o forame mandibular. Olha aqui, ó. Por dentro de quem? De qual estrutura? Por dentro do ramo. Por dentro do ramo, forame o quê? Mandibular. Quem entra no forame mandibular? O nervo alveolar inferior. O nervo que vai inervar metade dessa hemimandíbula para esse lado e o outro nervo do outro lado, a metade da hemimandíbula para o outro lado. Pessoal do odonto, não fique aí ansioso, sou eu que vou dar a primeira aula para vocês ali de anatomia aplicada à anestesiologia. Então fiquem tranquilos. Tá? Pode ser que a raiz esteja o quê? Dentro do canal do nervo alveolar inferior. Aí você pode, obviamente, machucar o nervo alveolar inferior, gerando
gerando dor, parestesia. Gerando dor, parestesia, tá? E obviamente isso pode ser permanente, dependendo se a lesão neuronal foi uma axonogimese, uma neurotinese ou uma neuropraxia. Depende de muita coisa. Você vê que tudo depende de muita coisa, tem muita coisa envolvida? Ainda bem, né? Ainda bem que é assim. Tudo bem? Beleza? Pessoal, creio que não tenha dúvida aos assistentes básicos da manhã. Vamos agora para a musculatura. Inicialmente, musculatura mastigatória e depois musculatura da mímica facial. Primeiro, musculatura mastigatória, né? Então, para os músculos mastigatórios, primeiro músculo mastigatório é o músculo que sai daqui, ó. Sai principalmente da parte escamosa do osso que temporal. Se ele sai daí, o nome do músculo é músculo que temporal. Então, o primeiro músculo da mastigação é o temporal, que sai da fossa temporal. E o tendão passa atrás do arco, atrás do arco zigomático. E onde vai se inserir esse músculo? Porque de onde ele sai, eu sei. Ele sai da fossa temporal. E o tendão passa aqui atrás. E ele vai se inserir aonde? Nossa, essa mandíbula está muito grande para ser grande. Mas tá bom. Ele vai se inserir, não, ele não pode se inserir na cabeça. Porque a cabeça tem que se articular. Se insere aqui, ó, no processo coronoide, ok? Então o temporal sai daqui e se insere no processo coronoide. Olha aqui um exemplo bonitinho dele aqui, ó. Ó, é o elástico. Ó, o músculo temporal está sendo o quê? Mimetizado por esse elástico aqui. Sai da fossa temporal, passa atrás do arco zigomático e o músculo se insere aonde? No processo coronoide. Como é que eu aproximo o ponto A do ponto B? Fechando a boca, né? Como é que eu distancio o ponto A do ponto B? Alongando esse músculo. Deu para entender? Então esse é o músculo quê? Temporal. Mas só o dentista vai trabalhar? Não, você não sabe o quanto que você vai ter que alongar de temporal, o tanto que você vai ter que fazer liberação miofascial do temporal em pacientes com DCM, com disfunção crânio-mandibular. O fisioterapeuta faz isso. Se insere no processo coronoide da mandíbula. Lembra aquela pontinha que ficava na frente do côndilo? O côndilo atrás e uma pontinha na frente. Justo. A maioria dos bruxismos também eles são cortados por dentro, né? Dentro da boca. São exatamente pelos músculos pterigoides que a gente viu que saem das patas do morcego. Ok? Então vamos lá. Primeiro músculo temporal, ok? Responda. Sim. Gentileza. O segundo músculo é o masseter, ou masseter, como vocês queiram, a sílaba tônica, mas beleza. Ele sai de onde? Mas do arco. Então o masseter sai da onde? Do arco zigomático. E ele vem para onde? Eu não quero mandíbula, eu quero o acidente. Eu fiquei falando que não um papagaio aqui dando Maria Braga. Hã? Não. Amo ou não? Pro ângulo. É pro ângulo. Pode ser? Então ele sai do arco zigomático e vem pra onde? Ó. Não fica bravo, ó. Sim, fica bravo? Sou eu corrigindo prova. É nada, corrigindo prova me divirto absurdamente. Eu contei uma vez pra vocês da menina do osso público, não? Não? Estava explicando, a menina chegou para me perguntar uma dúvida. Professor, então aqui. Professor, aqui então que é o osso público? Eu falei, se essa área é pública para você, não temos negócio. E essas coisas acontecem na anatomia. Osso público, não, osso público. Área pública, se essa área for pública, não é complicadíssimo. Muito bem, então vamos lá. Ei, depois do temporal, eu tenho quem aqui que vocês acabaram de falar para mim? Masseter. O músculo chama o quê? Masseter. Ele sai de onde? E ele se insere onde? E como é que eu faço para aproximar o ponto A do ponto B? Meu Deus, não é tão difícil assim, pelo amor de Santo Cristo. E aí eu tenho mais dois músculos, que eles estão por fora? Eles estão por onde? Por dentro. Eles saem de onde esses dois músculos? De qual osso? Não, qual osso? Do esfenoide. De quais áreas do esfenoide esses dois últimos músculos saem? Das lâminas. Né? Uma lâmina pterigoide lateral, sai quem dali? O
pterigóide lateral. E o músculo pterigóide medial sai da onde? Da lâmina pterigóide medial. Agora a gente tem que entender para onde ele vai. Olha lá. Estão vendo essa fita aqui? Esse elástico aqui? Todo mundo que está. Bancada A, bancada B, bancada C. Estão olhando ou não? Não é? Então esse músculo aqui é o pterigóide medial. Ele sai da lâmina o que? Pterigóide medial. E ele vem para o ângulo também. Nossa, professor, ele vem para o ângulo igual o masseter? É, só que o masseter vem para o ângulo por onde? Por fora. E o outro vem para o ângulo por onde? Por dentro, pô. Então é assim, ó. Professor, significa que é isso aqui, ó. O pterigóide medial vem por dentro e o masseter vem por fora. Um é espelho do outro. Deu para entender o que significa espelho? Não é? Um fica faceando com o outro. Sim, o masseter por fora e o pterigóide medial por dentro. Então vocês já sabem. Tá faltando quantos músculos agora? Vocês já viram o temporal, de onde ele sai para onde ele vai. Vocês já viram o masseter, de onde ele sai para onde ele vai. Vocês já viram o pterigóide medial, de onde ele sai e para onde ele vai. Tá faltando o quê? O pterigóide lateral. Olha como ele é pequenininho se comparado ao medial. Olha lá, ó. Bancada A. Olha como ele é pequenininho. Dá para ver? Ele é pequenininho, não é? Você está vendo daí de trás? Ok. Está vendo aqui? Todos da bancada B, ou 2. E aqui, bancada C, ou 3. Tudo bem? Então dá para notar que ele sai de onde? Vocês já sabem, lâmina pterigóide lateral. Só que ele vem para onde? Próximo da onde você achou que ia o temporal. Ele vem para cá, ó. Ele vem para o colo da cabeça. Toda cabeça tem um quê? Onde a mulher usa colar? Um colo. Então abaixo de toda a cabeça eu tenho um colo. Abaixo de toda a cabeça eu tenho um colo. Abaixo de toda a cabeça eu tenho um colo. Esse é o colo do úmero. Esse é o colo do fêmur. Deu para entender ou não? Então esse é o colo da mandíbula. Tudo bem? Então de onde a onde vai o pterigóide lateral? Mas de onde a onde? Ele sai de onde? Da lâmina pterigóide lateral para o colo. Sacou? Esses são os 4 músculos da oclusão, da mastigação. Não da abertura, do fechamento da boca. Okay? Agora nós vamos para os músculos da mímica facial. Careta. Né? Ok? Olha quantos músculos nós temos. O primeiro músculo da mímica facial é o fronto-occipital. Como assim fronto-occipital? Acho que eu expliquei aquele dia que eu simulei o botox em você. Eu tenho uma musculatura frontal aqui e eu tenho uma musculatura occipital aqui. E elas se conectam. Mas eu tenho músculo aqui em tudo? Não, acabei de dizer, cara pálida. Você tem músculo aqui no frontal e você tem músculo no occipital. E aqui você tem uma fáscia colagenosa, conectiva. Deu para entender? Pega um tendão e passa com o ferro de passar roupa. É mesmo um tendão esticado, chapado, pranchado. Então você tem o músculo fronto-occipital. Sim ou não? Então esse é o primeiro músculo da mímica facial. Segundo músculo da mímica facial, nós vamos, não tem aqui nessa peça. Deixa eu ver se tem alguma outra. Essa aqui deve ter. Não tem, precisa ser um que é uma. É aquela ali, ó. Me passa essa M cabeça aí. Obrigado. Também não tem, mas a gente vai tentar ter um pouquinho dele, ó. Nós temos um músculo fora, ó, olha o fronto occipital, que gracinha, ó, o frontal aqui, olha a fáscia em cinza, olha o occipital aqui atrás. Então aqui eu tenho outro músculo aqui, tá? Ele é chamado de prócero, com C, prócero, ok? Agudo no O, prócero. Onde fica o prócero? Entre as sobrancelhas, a raiz das sobrancelhas. Isso é o prócero, esse aqui. Próximo. Depois eu tenho um músculo profundo ao frontal, fica por debaixo do frontal. Ele é bem curtinho aqui, ó. Vem daqui até aqui e daqui até aqui. É um aqui e um aqui. Ele é assim, ó, oblíquo, bem curtinho. Que é o. Tem aí?
Aí tem, veja, mais uma vez, primeiro músculo, fronto occipital. Segundo músculo aqui no meio é o prócero. E depois dois pedacinhos assim, ó, um de cada lado, que é o corrugador do supercílio. Corrugador. É que a gente não fala enrugador, a gente não fala enrugado. É feio falar que está enrugado, está corrugado. Certo? Corrugador. Do supercílio. Só que o corrugador do supercílio são dois. O prócero é quanto? Um no meio. E corrugador do supercílio são... O prócero fica aqui. Mas o corrugador fica entre eles. Não, o prócero fica entre os corrugadores, entendeu? O prócero é o meio, unitário, aqui no meio. E aqui os corrugadores. Ok? Tudo bem? Depois nós vamos para os próximos aqui. Os próximos, não dos próximos. E o que a gente tem aqui, ó? Orbicular do olho, parte orbital. Orbicular do olho, parte orbital. Reveste quem? Adivinha? A órbita, né? Então você tem um músculo órbico. O que você está em dúvida? Do olho, parte orbital. Pronto? Tá, pode perguntar. Orbicular do olho, parte? Orbicular do olho, parte? Isso. Respondeu por dentro. Depois do orbicular do olho, parte orbital. Aí eu tenho um que reveste a pálpebra, certo? Orbicular do olho, parte palpebral. Orbicular do olho, parte orbital. Orbicular do olho, parte palpebral. Professor, então são esses músculos que fazem com que a gente pisque? Não. Esses fazem o que? O fechamento forçado do olho. Quem pisca é a fadiga de um músculo que chama levantador palpebral. Mas aí é outra história. Levantador da pálpebra. Não é para agora. É quando for estar o olho. Ok? Tudo bem? Orbicular do olho, parte orbital. Orbicular do olho, parte palpebral. Olha aqui que nós temos aqui, ó. Olha que gracinha. Olha o que nós temos aqui, ó. O nasal. Bonitinho, né? Bunny sign, o que é? O sinal do coelho. Tem gente que aplica botox aqui para não. Dá pra aplicar botão na cara inteira, né? Dá. E aí parece que está com tétano. Diga. Chama nasal. Ok. Não é? Essa é a diferença. Botox preventivo. Preventivo? Eles são muito novos. Destrutivo. Ó, veja só. Aqui é o nasal. Aqui agora, nós temos dois pequenininhos aqui, ó. No cantinho, aqui, ó. No trígono perigoso da face. Depois eu comento sobre isso. O trígono perigoso da face é uma confluência venosa com vasos profundos da face que podem levar a infecções na região meníngea, dura mater, pia mater, inclusive a meningite. Mas depois a gente comenta sobre isso. O que importa é, eu tenho um levantador da asa do nariz. Vendo abrindo a asa do nariz? E eu tenho um levantador comum da asa do nariz e lábio superior. Mas é isso, não é? Então eu tenho um só para a asa do nariz e o outro músculo que vem na asa do nariz e no lábio superior. Ok? Precisa saber disso? Claro, senão você vai errar o teu procedimento estético. Você vai ensinar, vai mostrar pertinho? Vou, hoje não dá. Depois eu tenho quem aqui, ó? O orbicular da boca. Aqui. Orbicular, faz biquinho, né? Orbicular da boca. Depois eu tenho quem? Aqui não é o zigomático? Eu tenho um músculo zigomático maior, perdão, de cima. Zigomático menor de cima, que é pequeno, e o zigomático maior de baixo. O meu dedo foi errado. Ok? Zigomático menor, zigomático maior. Depois eu tenho um músculo aqui. Isso, menor em cima, maior embaixo. Vocês vão ver a diferença entre eles. Depois eu tenho um músculo aqui, ó, que é o risório. 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 Risório.
Depois do lisório eu tenho quem? Ó. Vocês já viram um levantador comum, né? Da asa do nariz e do lábio superior. Depois eu tenho um levantador só do lábio superior. Só o levantador do lábio superior. E aqui para baixo eu tenho 3 na sequência: depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e mentoniano mental. Então são 3 aqui embaixo. Ó, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e mentoniano mental. Sabe aqueles indivíduos que tem o queixo em aspecto de casca de laranja, tudo furadinho? Vai em botox no mentoniano mental. Fica lisinho ali. Ou mental. Depressor do lábio inferior, depressor do ângulo da boca, do lábio inferior e mentoniano mental. Tudo bem? Último músculo para agora, o bucinador. Também tem outra história bem engraçada. Último, o antes, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e mentoniano mental. E o bucinador, vocês estão vendo um músculo aqui bem profundo, na frente do masseter, aqui não, masseter, ó. Sabe essa depressão que a gente tem aqui, ó? Tem uma masseter, ó, na frente dele, essa depressão aqui, ó. Não é covinha, mas é onde seria quem tem covinha. Aqui, é o bucinador. Ele faz isso, ó. Aquela cara de não há de ser nada. Não é? Sabe a cara de não há de ser nada? Cara de pessoa sem dor. Cara do quê? Assim, não é? Muito bem. Depois eu vou explicar algumas coisas sobre o bucinador. E numa prova, uma aluna confundiu o bucinador, misturou com uma masseter e colocou buceter. Ela juntou o bucinador com uma masseter e mandou um buceter na prova. Eu falei, tá ótimo. Bucinador com masseter. Pessoal, muito obrigado, espero ter gostado. Era legal.